Irmãos, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Nossa primeira análise vai começar, irmãos, apenas nesse primeiro verso, verso 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, né, como o texto diz. Esse é o primeiro elemento que nós vamos começar a analisar. Ele oferece Isaque, nós vamos ver na sequência em Gênesis 22, que ele, como sacrifício, né, que o texto vai deixar claro lá para a gente, né? Então, a primeira coisa que nós poderíamos perguntar nesse texto é como que Abraão poderia oferecer seu filho, e veja só, e como é que poderia isso ter sido demandado por Deus a ele, certo? E ele oferecer esse filho pela fé, considerando que isso é contra a lei, não é, da natureza, e contra a lei de Deus também, sacrificar pessoas. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai obedecer tal princípio, tal mandamento, que é matar o seu próprio filho, não é? Veja, como é que ele poderia... A primeira pergunta que nós temos que fazer, olhando para o texto, é como isso poderia acontecer? Que tipo de argumento poderia ser dado a Abraão nesse contexto para que ele fizesse tal coisa? Então, a maneira muito clara de ver isso é voltando lá para Gênesis 22, né? Analisando o texto. Vamos voltar lá rapidamente, irmãos, Gênesis 22, por favor, que é onde essa história é extraída, né? Onde essa história é extraída. E lá o texto diz assim, Gênesis 22, a partir do próprio verso primeiro mesmo, mas o desenrolar da história é mais longo, né? Mas ele diz assim... Quando você chega no texto, você vai encontrar o seguinte ponto, né? Ali Deus ordena isso a ele diretamente. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Então, o termo é muito claro, é em sacrifício mesmo, não é? Sobre um dos montes em que eu te mostrarei, O que é que a Bíblia diz, irmãos, não é? O mandamento é muito claro: não matarás. Há uma lei muito clara nos 10 mandamentos, não é? Mas ali havia um mandamento especial: Abraão mate o seu filho. Há um mandamento da parte do próprio Deus, não é? E com base nisso ele foi e cumpriu a ordem de Deus. Havia um mandamento que proíbe e havia um mandamento especial da parte de Deus, e ele obedece ali o mandamento de Deus, pelo menos virtualmente ali naquele contexto ele vai cumprir, né? Então isso levanta uma outra pergunta, podemos dizer assim, irmãos, né? Talvez uma dúvida ainda maior. O texto vai levantando dúvida em cima de dúvida por causa dessa questão, né? Como que esses 2 mandamentos poderiam se manter de pé, um sendo contrário ao outro? Há um mandamento que diz não matar, e o mandamento que diz vai e mata teu filho. Como é que eles poderiam, como é que você lida com isso na prática, né? E aí, algumas questões têm que ser levantadas, né? Primeiro, irmãos, né, onde 2 mandamentos estão conjugados, né, e um homem não pode praticar os 2. Eu não posso praticar não matarás e matar o filho. Então, eu tenho que não cumprir um e cumprir o outro. Então, existem 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos eu não posso cumpri-los corretamente. Mas, quando eu faço um, eu quebro o outro. Certo? Isso é um princípio que vai sendo manifestado. Aqui vem um princípio hermenêutico importante para nós, né? Onde os mandamentos de Deus, eles ferem a nossa consciência, irmãos, eu preciso ter a consciência que existem
aspectos que são mais importantes do que outros. Então, na própria lei, eu preciso saber que existem elementos no mandamento que é mais importante do que o outro mandamento. Quando 2 mandamentos de Deus se cruzam, então o homem deve preferir o maior. O maior. Vou repetir. Quando 2 mandamentos de Deus se cruzam, eu devo preferir o maior. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender isso melhor. A primeira tábua da lei diz assim, que eu devo honrar a Deus, em outras palavras. Não terás outros deuses diante do Senhor. Então eu tenho que honrar a Deus, né? Então, honrar a Deus está na primeira tábua da lei. E eu tenho, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Eu honro os magistrados, honro os que têm autoridade sobre mim. Veja, se os pais ou magistrados, eles mandam fazer alguma coisa, não é, que desonram a Deus, ou sendo contrário à primeira tábua da lei, então o que é que eu faço? O primeiro mandamento, ele dá lugar, o 5º mandamento dá lugar ao primeiro mandamento. Entende? Eu tenho 2 mandamentos, honre a Deus e honre a seu pai e sua mãe. Se aquele a quem eu devo honrar me dá uma ordem que significa desonrar a Deus, então o que é que eu vou fazer? Eu preciso ficar com o maior e não com o menor. Aqui é um aspecto que eu sigo, que deve ser na prática assim estabelecido. Então, eu devo desobedecer ao magistrado, aos pais, é melhor do que desonrar a Deus, certo? É melhor do que desonrar ao próprio Deus. E é por isso que Cristo diz, irmãos, assim, veja, todo aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, irmãos e irmãs, e ele diz mais, e a sua esposa também, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Significa dizer, irmão, se um pai, a mãe, esposa ou filhos nos afaste de Deus, ele tente nos levar para longe de Deus, nós devemos odiá-los ao invés de desobedecer a Deus. Mas há uma lei que diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe, que eu devo obedecer meu pai e minha mãe. Mas aí 2 mandamentos se cruzam, eu fico com o maior, com o mais elevado, né? nesse aspecto. Então, aqui eu posso pensar na lei do sábado, do dia do Senhor, que é bem interessante, um princípio muito claro, né? O mandamento diz que há um dia específico que eu devo separar, que é o dia do Senhor, para cultuar a Deus. Mas se nesse dia eu estou vindo para a casa do Senhor, não é? E um irmão meu da igreja diz assim, me socorro, minha casa está pegando fogo. O que você deve fazer nesse caso? É engraçado, né? Porque aí é uma inversão. Porque nesse caso, o sábado, ele requer também uso de misericórdia. E se eu não socorro meu irmão, eu quebro contra a própria lei de Deus. Eu quebro a lei de Deus nesse contexto. Eu vou escolher, eu tenho aqui 2 mandamentos, amar o meu próximo e cultuar a Deus naquele contexto. Eu tenho que escolher. Nesse caso, o sábado, ele tem elementos cerimoniais, entenda? Ele não é cerimonial em si, mas ele tem elemento cerimonial, a ponto de você poder fazer isso nesse dia, porque você não estaria transgredindo o dia do Senhor, mas você estaria socorrendo o seu irmão que precisa de cuidado. O terceiro aspecto que a gente pode pensar como explicação para esse princípio aqui de Gênesis 22, irmãos, né, é que Deus, ele concedeu 10 mandamentos no que diz respeito a todas as coisas ordinárias, tanto quanto a piedade e a misericórdia. Mas se Deus nos conceder um mandamento particular, um mandamento especial, contrário a qualquer um desses 10 mandamentos, então eu devo fazer o quê, irmãos? Eu devo dizer o seguinte, o mandamento ordinário precisa dar lugar ao mandamento especial que Deus me entregou. O mandamento ordinário, ele dá lugar ao especial que Deus me concedeu. Por exemplo, o segundo mandamento, ele proíbe fazer o quê? Fazer imagem de escultura. Entretanto, por ordem especial de Deus, Moisés fez o quê?
uma serpente de bronze, que foi levantada no deserto, que tipificava Cristo, como João vai dizer no capítulo 2 para o capítulo 3 do Evangelho, né? Então, perceba, há um mandamento que eu não posso fazer, mas Deus, de modo especial, ordenou Moisés fazer. E é engraçado que os católicos romanos se utilizam desse argumento para dizer que eles fazem isso com base no exemplo de Moisés. É que é engraçado porque, lembra, o mandamento especial. Quando foi que Deus mandou fazer a imagem? Para que pudéssemos adorar e cultuar e servir e orar a elas? Em nenhum momento. Mas é aquele contexto especial. Veja, o mandamento diz assim, não matarás. É um mandamento ordinário. E toda a consciência do homem deve estar subordinada a isso. Mas Deus chega com um mandamento especial a Abraão e diz, Abraão, mata o teu filho. Você entende? Há um mandamento e há um mandamento, mata o teu filho. Então, o mandamento ordinário da segunda tábua dá lugar para esse. Assim acontece com qualquer outro mandamento. Nós pegamos o caso da não fazer mais de escultura e agora o exemplo em que Abraão é ordenado sacrificar o seu próprio filho, né? Faça isso dessa maneira como eu te ordeno, e como o texto vai dizer claramente isso, né? E aqui eu posso ainda acrescentar um detalhe, irmãos. Vejam, se Abraão não tivesse esse mandamento particular, que era sacrificar Isaque, né? O sacrificar Isaque seria abominável se não fosse um mandamento particular da parte de Deus. Porque matar um homem é um pecado odioso na Escritura Sagrada. É um pecado odioso. Muito mais matar o seu próprio filho, né, como um mandamento especial, que é o caso específico aqui do texto de Gênesis 22. É tão claro, irmãos, é tão claro que em nenhum momento no capítulo 22 há uma discussão sobre a natureza desse mandamento. Abraão, veja, você vai perceber que Abraão, não muito tempo depois, ele morre nessa história, né? No capítulo 25, no verso 7, ele morre em Gênesis. Por que esse é o pico da história, é o ápice da história? Porque ele foi treinado para esse tipo de obediência. Ele foi treinado por Deus. Por que Deus não deu essa ordem para ele logo quando ele o chamou da terra dos cananeus, a terra de onde ele veio? Porque, olha, quando ele sai da sua terra, ele com sua esposa, ele chega numa cidade, ele já conta uma mentira, diz, olha, com medo de morrer, ele diz, olha, você é minha irmã. Diz que é minha irmã, porque o povo aqui é ímpio. Então ele foi ordenado, ele chegou a ser, o próprio Abraão chegou a ser repreendido por um ímpio, diz, eu te peço uma coisa, não mintas mais para mim. Já pensou, o ímpio disse a ele, não mintas para mim. E o Senhor depois, quando faz o pacto com ele, em Gênesis 17 diz, uma coisa eu te peço, anda na minha presença e ser perfeito. E ele foi treinado por Deus para esse momento, a ponto de nenhuma circunstância ele questionar a voz de Deus. Ele em nenhum momento discute isso aqui, em nenhum momento ele entra em questão quanto àquilo que Deus ordenou. Mas é certo, irmãos, que oferecer um filho sem um mandamento especial de Deus é iniquidade. Por exemplo, vamos dar uma olhada no profeta Jeremias. Abra sua Bíblia comigo, profeta Jeremias, no capítulo 7. Você vai ver que tanto o verso 31 e 32, eles são muito claros quanto a isso. Jeremias, capítulo 7, por favor. Jeremias 7, versículo 31 e 32. Diz assim, a palavra de Deus. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas,
o que nunca, o que foi? O que nunca ordenei, nem me passou pela mente ou pelo coração. Isso eu nunca ordenei vocês fazerem isso. Aí verso 32, portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Aqui claramente o Senhor está dizendo quanto ele odeia isso, né? E você vai perceber, irmãos, que esse vale de Tofete em Mateus 5 vai significar inferno. Esse lugar aqui, que é o mesmo local aqui de Jeremias descreve. Em Mateus, no capítulo 5, verso 29 e 30, o evangelista vai narrar exatamente isso. 5, 29 e 30 diz assim. Mateus capítulo 5, acho que é isso mesmo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É interessante, essa expressão que é extraída de Jeremias é usada para descrever inferno, literalmente, lançado no inferno. Por quê, irmão? O pecado é tão odioso, não é? É tão odioso, que a gente vai até discutir lá na frente sobre Jefté. Já pregamos juiz, não é? Mas a gente vai ver, quando for analisar Jefté, se de fato ele matou sua filha ou não, né? É tão odioso que não parece que seria algo que passaria desapercebido no texto, se ele matasse a sua própria filha. E assim, irmãos, nós podemos ver, olhar e ver o fundamento para o que aconteceu no texto de Gênesis, como citado aqui em Hebreus capítulo 11. Abraão teve que fazer pela fé, isto é, como diz o texto de Hebreus 11, ele obedeceu ao Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, lembra, Gênesis 22 diz assim, o Senhor colocou ele à prova, e aqui ele extrai exatamente o princípio. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava ele colocado à prova, pela fé ele fez isso, pelo mandamento especial de Deus. Então nós somos informados de uma coisa, irmãos, que ele ofereceu Isaque, né? Mas nós sabemos que ele não ofereceu de fato. Como é isso, né? Embora ele tivesse amarrado e o deitado no altar, entretanto, ele havia levantado depois a faca, né, como diz o texto, para matá-lo. Um anjo do Senhor disse, não faça isso. Diretamente o Senhor impede de fazê-lo. Você vai ver isso nos versos 11 e 12 do capítulo 22, e diz assim, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Como pode ser verdade isso, irmãos? Veja, ele não foi morto, mas em Hebreus diz, ele ofereceu Isaque. Ele vai descortinar isso mais detalhadamente, mas o texto diz que ele ofereceu Isaque, né? Então, o autor da carta aos Hebreus entendeu bem o que aconteceu ali ou não, né? É verdade ou não que ele ofereceu? A resposta deve ser, irmãos, Deus é o autor e aquele que conduz a história, e na visão de Deus e na estimativa de Deus, ele ofereceu o seu filho, embora não como nós podemos imaginar, como se ele tivesse sido morto ali. O coração dele, a disposição dele. Veja que o próprio autor de Gênesis, o próprio Moisés vai dizer assim, então, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei. Veja o que foi
se ele tivesse matado, a disposição dele em obedecer a Deus era tanta que ele iria fazê-lo. O coração dele estava disposto a fazê-lo. E ele foi tomado como obediente ali. E o engraçado é que ele passa a receber os benefícios. Ele diz: olha, eu sei que temes, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Mesmo não tendo matado seu filho, ele diz: você não temeu entregá-lo. Não temeu entregá-lo. Então a gente passa a pensar em outros aspectos, irmãos, né? Esse aqui é um ponto que eu acho fantástico para pensar, né? De conforto para a nossa alma como crente, a saber que Deus, em seus filhos e servos, Ele aceita a vontade por obras. Ele aceita a motivação por obras, por realização. Ele aceita a intenção, a motivação do coração pela própria realização daquilo. O texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 8, 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos. Capítulo 8, verso 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Veja, se há boa vontade, será aceita. E não de acordo com o que ele tem, não de acordo com aquilo que ele não tem. E aí Paulo está falando aqui, irmãos, acerca de cuidar dos pobres, né? Ele diz como o Senhor cuida, como Ele se importa com o nosso coração, onde nós não conseguimos fazer o que é para ser feito, mas Ele se importa com o nosso coração. É você olhar para o texto, é isso que Paulo está tratando aqui. Mas quando você vai adiante, você vai, por exemplo, em Lucas 21, você tem um exemplo ainda mais bonito da viúva pobre no Evangelho de Lucas, não é? E foi dito pelo nosso Salvador Jesus Cristo, né, o que é dito a ela, o que foi que ela lançou ali aos pés do Senhor, irmãos. Lucas 21, verso 3. Lucas 21, 3. A viúva pobre diz assim, o texto fala assim: e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Veja, irmãos, deu mais como? Em quantidade? Em valor? Como foi isso? Porque ela deu tudo o que tinha, mas em quantidade era menor do que qualquer rico que não desse tudo o que tinha. O que Deus estava contando ali? A disposição do coração em entregar. Não necessariamente naquele contexto o rico que dá mais do que o pobre, mas o pobre que dá tudo o que tem. Ele é contado assim. Isso faz com que a gente entenda por que o autor da carta aos Hebreus descreve isso. Ele ofereceu o filho. Como ele ofereceu? Porque isso foi contado assim. E foi assim descrito no próprio livro de Gênesis. O Senhor recebeu a oferta dele, mesmo ele não tendo matado o filho. Imagina como isso pode ajudar, irmãos, a equilibrar a consciência de tantas pessoas que têm a consciência ferida por isso, né? Quando você olha para a sua obediência fraca, né, e você olha para a grandeza dos seus pecados do passado, ele começa a duvidar da própria eleição. Já viu como muitas vezes o crente nessa luta contra o pecado, a primeira coisa que ele questiona é se ele é salvo. Quantas pessoas chegam no gabinete, pastor, eu não sei mais se eu sou crente, não sei mais se sou salvo. Há muitas dúvidas no coração por causa das suas muitas fraquezas. O que eu devo fazer nesse caso? Né? Eu devo ir adiante, irmãos, primeiro em obediência. Eu preciso crescer em obediência. Eu preciso me esforçar para continuar em obediência. E então, irmãos, embora eu fale muitas vezes por causa da enfermidade do meu coração, entretanto,
o esforço, o meu esforço será aceito de maneira que Deus se agrada daquilo que eu faço. Entende? A motivação, o desejo de fazer, de agradar ao Senhor, mesmo sabendo que é impossível ao homem caído ser perfeito nessa terra. Essa é uma doutrina que conforta, irmãos, a consciência angustiada, mas é preciso ter cuidado, porque também, por outro lado, ela pode ser conduzida, isto é, muitas pessoas se alegram no pecado, amam essa doutrina para viver no pecado. E é isso, não é à toa que Paulo vai dizer, Hebreus, o autor da carta de Hebreus vai dizer, não há como escapar quando você rejeita tão grande salvação. Ora, quando você pega um atributo, a bondade de Deus, a maneira como Ele lhe recebe, e você abusa disso, e você usa isso para justificar a sua vida de iniquidade, não é? Ele diz assim, eu vivo assim em pecado, mas Deus vai me receber mesmo assim, porque Deus conhece o meu coração. Veja, Ele conhece, mas eu me esforço para quê? Para viver no pecado. Na realidade, a pessoa que vive assim, ela está se enganando, irmãos, porque o tratar misericordioso de Deus, em aceitar a vontade do homem pelas obras dele, é somente para com aqueles que se esforçam sinceramente para deixar os seus pecados, crer em Deus e andar em obediência. Aqueles que sinceramente clamam, buscam, se esforçam, mesmo sabendo que são imperfeitos. Mesmo sabendo que são imperfeitos. Né? Essa é uma demanda interessante, né? Porque isso é o que, por exemplo, Moisés vai colocar, lá a gente pode até concluir com esse verso, Deuteronômio capítulo 29, veja lá comigo, por favor, Deuteronômio 29, verso 19 e 20, o texto diz assim, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Veja só, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição abençoe a si mesmo, ele se abençoe no seu íntimo, ele ouve isso e diz, ele diz, eu tomo isso da seguinte maneira, não eu vou ter paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. O Senhor me recebe, mesmo que o meu esforço é fazer o que minha carne manda, mesmo que o meu coração só viva para satisfazer as minhas próprias paixões. Ele diz, isso é loucura, isso aqui não tem sentido. O que você está acrescentando aqui é juízo de Deus sobre você. Ele diz, o Senhor, veja como diz o 20, o Senhor não lhe quererá perdoar. Que coisa, o Senhor não lhe quererá perdoar. Ele não vai fazer. Que coisa para imaginar que o coração da pessoa é... A gente pede perdão a Deus, irmãos, e maquinando o próximo pecado. A gente pede perdão a Deus já organizando a nossa vida para cair e transgredir o mandamento do Senhor. Não é sincero, isso não é sincero, irmão. Isso não pode ser verdadeiro. E é nisso que repousa a nossa condenação. Mas o Senhor é tão gracioso que Abraão, irmãos, não matou seu filho. E ele diz, pela fé, ele ofereceu. Ele ofereceu, ele recebeu a vontade pela ação. A vontade pela ação. Eu amo o texto de
a adoração do Pai Nosso, naquelas duas últimas, todas são belíssimas, as duas últimas me confrontam muito minha própria alma, né? Porque a quinta petição é o perdão de pecados. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Agora, eu peço perdão pelos meus pecados aqui. Senhor, me perdoa. Mas isso seria tão estranho se não tivesse a sexta petição, que é: não me deixa cair em tentação, Senhor. Eu não quero mais pecar contra Ti. Você entende? Eu peço, eu tenho 6 pedidos que eu faço todo dia, e que todos nós fazemos todo dia. E um deles é o perdão dos nossos pecados, porque somos pecadores. Mas há um que distingue o crente do hipócrita. O crente diz: Senhor, eu aguardo ansiosamente pelo dia em que eu entrarei na Tua presença, porque lá nunca mais eu vou pecar. Esse é um desejo escatológico, a sexta petição. Porque não cair em tentação, irmãos, é viver fora dessa terra. Então é o desejo de estar com o Senhor para sempre. E nessa vida, essa é a luta que nós temos. Essa é a luta que nós temos. Mas podemos analisar nossa consciência com isso, desde já, irmãos, desde já. Tenho me esforçado para fazer a vontade de Deus. Será que é isso que o evangelista diz, que o reino de Deus é tomado pela força? Será que é isso que ele quer dizer? Isto é, eu vou me esforçar, mas eu não tenho condições. Mas o meu desejo é não pecar mais. Mas eu sou pecador. Que o Senhor nos ajude a oferecer a Deus aquilo que Ele nos ordena, de todo o coração, mesmo sendo incapazes de entregar com perfeição aquilo que Ele nos manda, mas tendo a vontade e a sinceridade de fazer. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos refletir e meditar na Tua palavra nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque a nossa consciência ela é aguçada, ela é provocada, e o nosso coração claramente percebe, ó Deus, como nós precisamos da Tua graça, como nós carecemos de Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sinceridade, a luta contra o pecado, ó Deus, pelo amor do Teu nome. Não nos deixe, Senhor Deus, vivermos a nossa vida inteira no engodo, no engano de que somos Teus, mas o que amamos mesmo, Senhor Deus, é transgredir os Teus mandamentos. Tem piedade da nossa vida. Oh, ajuda-nos, Senhor. Não nos permita ser contado com os ímpios. Não torne os nossos dias na Tua casa inúteis. Não torne os nossos dias na Tua presença sem, ó Deus, colhermos frutos. Ajuda-nos, Senhor. Apieda-te de nós. Em nome de Jesus. Amém.